No tempo que eu ainda era adolescente, um dia eu entrei na igreja, né? E lá, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, os louvores, eu fiquei muito emocionada, sabe? Amei tudo, achei tudo lindo. E quando o pastor fez aquele apelo, né, que se fazem sempre, eu levantei as mãos e falei, eu aceito. Fui lá na frente e tal. E rapidinho me envolvi na igreja, eu comecei a trabalhar na igreja, que eu gosto muito de cantar, né, de louvar. Comecei a cantar na igreja, né, a ministrar os louvores no culto de libertação durante a semana. Comecei a participar dos cultos no domingo, né? Comecei a participar de cantina, de eventos. Eu me envolvi na igreja de uma maneira assim que eu não acreditava que um dia eu pudesse me envolver daquela forma, né? E foi passando o tempo, eu dentro da igreja, né? Caminhando na igreja, né? E um dia, quando eu já tinha meus filhos, né? Eu me vi numa situação terrível, sabe? Sozinha com meus filhos, 3 filhos, né? Aí 2 ainda adolescentes, né? E uma maior um pouquinho. Mas eu trabalhava de camareira no hotel, trabalhava muito, saía de casa muito cedo, que eu pegava 7 horas da manhã, né? Mas a minha vida não mudava, sabe? A minha vida não mudava, estava estagnada de uma maneira que parecia que, sei lá, eu não sei, sabe? Como eu me sentia naquela época, sabe? Aí eu pagando aluguel, meus irmãos, você acreditam? O meu dinheiro não dá para pagar o aluguel para comer. Eu tinha que escolher, ou eu fazia a compra, botar dentro de casa para meus filhos comer, ou eu pagava o aluguel. Então tinha mês que eu pulava, eu não pagava o aluguel. O aluguel ficava atrasado para trás. E no mês seguinte, quando eu ia pagar, o aluguel estava àquela altura que eu não tinha condição de pagar. Sabe? Porque eu tinha juros, subia juros, né? E eu saía de casa para trabalhar e preocupada, meu Deus, como vou fazer, sabe? Mas caminhando na igreja, sabe? Caminhando, e eu daquele jeito, né? Mas um dia, meus irmãos amados, fez toda a diferença na minha vida e eu quero falar para você. Um dia eu descendo na rua da minha casa, sabe? Você sabe quando aquele ditado popular que diz que você está vendendo a janta para comprar o almoço, ou vice-versa? Eu estava assim, sabe? Credores na minha porta, me cobrando, sabe? E eu tinha uma pessoa que era fiador e eu com medo de a cobrança chegar no bolso do fiador, né, para poder pagar. E eu estava desesperada com aquela situação, né? Mas um dia eu descendo na rua da minha casa, eu parei, olhei para o céu, sabe? E fiz uma pergunta a Deus. Você sabe que Deus responde? Você sabia disso? Então, Deus responde. Assim como Deus respondeu Elias naquele Monte Carmelo, quando Elias orou e o fogo do céu desceu. Então, Deus continua respondendo hoje. Para mim e para você. Basta que a gente pergunte a Ele e confie que a resposta vai chegar. Aleluia. Louvado seja o Deus Altíssimo, o nosso Deus, vivo e tremendo. Eu fiz uma pergunta a Deus, eu falei, Senhor, olhei para o céu assim, no meio da rua, sabe? E fui andando e falando com Ele, eu falei, Senhor, eu li na Bíblia, olha só o meu pensamento. Eu li na Bíblia que o salmista diz assim, um dia eu fui moço, né, jovem, e hoje eu sou velho. Mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Se eu estou na igreja, por que eu estou passando por isso? Aí, você sabe quando você pergunta uma coisa a uma pessoa, que a pessoa responde na mesma hora, quando você dá bom dia, aí a pessoa responde bom dia, imediatamente, foi assim, comigo e Deus. Quando eu falei assim para Deus, aí Deus me respondeu na mesma hora, sabe?
no mesmo momento. Isso prova que no meio das lutas que eu estava passando, ele estava me vendo, me ouvindo ali do meu lado. Aleluia, como está aí com você. Aleluia, glórias a Deus, como está aí contigo nesta hora. Sabe, às vezes a gente pensa que está sozinho, pensa que está passando luta, que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, Deus não está perto de nós, mas é mentira do diabo. Deus está sim, perto de nós o tempo todo. Nós que às vezes saímos da presença dele, de perto dele, mas ele nunca sai de perto de nós não. Aleluia. Mas sabe o que Deus me respondeu? Deus falou assim para mim, olha, filha, você está trocando a palavra crente por justo. Não basta ser crente, não basta estar dentro da igreja ou assistir os cultos. Você tem prestado culto a mim? Dentro da sua casa? No seu trabalho? Aleluia! Você tem vivido a minha palavra, você está lá dentro da igreja, você está lá ouvindo o pastor pregando, lá as pessoas falando, você canta os louvores, tem falado realmente no teu coração? A mensagem tem chegado no teu coração como precisa chegar? Você abre a Bíblia dentro da sua casa, você lê a minha palavra, você medita, você... Peraí, uma pergunta só. Eu vou... fazer isso tudo em uma só pergunta que Deus fez para mim. A minha palavra vai se cumprir na tua vida quando você viver a minha palavra. Aleluia. Aí eu comecei a entender. Sabe, eu comecei a entender que a igreja é importante. Nós precisamos ir ter comunhão com nossos irmãos. Mas a igreja somos nós. Nós é que somos o templo dele. Aleluia. E não adianta você fazer isso mecanicamente. Prega, canta, assiste o culto, se envolve na cantina, nos trabalhos da igreja, mas mecanicamente, sabe? Não resolve, não faz diferença na tua vida. A diferença que faz é a comunhão sincera com ele. Ele quer isso de nós, sabe? Não adianta mostrar para o mundo uma coisa que você não está vivendo. Você tem que viver, mostrar para as pessoas o que você vive, sabe? E quantos aí não está sendo testemunho do Senhor, sabe? Muitas pessoas estão olhando para você e estão dizendo, eu não quero esse Jesus não. Por que eu vou querer ficar na igreja? Se a vida dela não muda, está tudo errado na vida dela, tá aí, ó, pedindo coisa para um, pedindo para outro. Eu não quero esse Jesus, não. Então, amado, a gente chega um momento da nossa vida, se a gente começar a viver desse jeito, nós não somos testemunho mesmo, não. Nós não somos testemunho para ninguém. Ninguém vai querer seguir o nosso testemunho. Nós não vamos conseguir ganhar uma alma sequer para Jesus através do nosso testemunho, se a gente viver desse jeito. Você acredita, irmãos, que eu ia para a igreja, né, nessa época, com meu filho, e ficava lá esperando o culto terminar. Sabe para quê? Quando o culto terminava, ficava lá um monte de gente querendo conversar com a pastora, conversar com o pastor. E eu ficava lá esperando, eu era a última a falar com ela, porque eu precisava pedir a ela uma cesta básica. E eu saía dali com aquela cesta básica, aqueles alimentos, né? Pelas ruas com meu filho. Caminhava quilômetros a pé, tá? Eu e ele. À noite, às vezes chovendo, e a gente caminhando a pé. Você pensa que a gente saía reclamando, andava reclamando? Não. Mas também não dava glória, sabe? Mas também a gente não ia dando glória. Chegava em casa cansado, lá guardava aqueles alimentos, no outro dia cedinho saía para o trabalho. Mas no momento que eu comecei a viver a palavra do Senhor, sabe? Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Sabe esse lugar lindo que você está vendo aqui?
é Deus que me deu. Eu ia dizer é meu. Não, não é meu, é de Deus. Foi Deus que me deu, sabe? Hoje eu tenho minha casa própria, sabe? Olha só que lugar lindo que eu moro. Deus me deu uma casa linda, com 2 andares. Deu casa para os meus filhos, deu apartamento, deu carro, sabe? Nós podemos ser... Deus nos honrou, sabe? Quando nós podemos pagar os aluguéis atrasados, que estavam lá no nome do fiador. Deus deu isso tudo pra gente. Quando nós começamos a viver a palavra dele, sabe? E muito mais Deus fez na nossa... Muita coisa Deus fez na nossa vida no decorrer desse tempo, sabe, irmãos? Passei por muito momento difícil na minha vida, com doença, enfermidade, sabe? Com luta. Mas Deus, em todo tempo, Deus se fez presente, me fortaleceu, fortaleceu a minha família e nós saímos daquele momento de doença. Deus curou as enfermidades, sabe? Deus nos levantou, nos restaurou, aleluia, sabe? Eu falo isso para você, irmão, estou contando isso para você não achar que basta estar dentro da igreja. Não. Você tem que trazer a igreja para dentro de você, porque a igreja é você. Você tem que viver a palavra de Deus, sabe? Obedecer o que ele manda. Ali na Bíblia tem lá os mandamentos do Senhor. E Deus é muito claro quando ele fala que se me obedecer, comerá e viverá o melhor desta terra. Ele é muito claro quando fala isso. Amém? Glórias a Deus. Sabe? Muitos levantes se levantaram na minha vida. Muitos desertos eu atravessei. Sabe? Muitos inimigos se levantaram contra mim. Não foi fácil a minha caminhada e não é fácil. Tá, irmãos? Mas em todas as coisas eu sou mais que vitoriosa. Porque o Senhor vence todas as batalhas. Ele tem vencido todas as minhas batalhas, todas as minhas guerras. Hoje eu posso dizer para você, eu sou um testemunho vivo. Aleluia. Que a palavra de Deus é uma arma poderosa contra todos os dardos inflamados do inimigo. Em qualquer área da sua vida, se você usar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus como Deus manda viver, como Deus manda fazer, se me obedecer, viverá o melhor desta terra. Meus irmãos, se prepara. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Aleluia. Louvado seja Deus, que o Senhor te dê a paz, meu irmão, te dê a sabedoria, te dê fé o suficiente para crer no Deus do impossível. Aleluia.